Glória a Deus, Pai do Senhor, meus amigos, amados irmãos israelitas de Deus. Eu venho esta noite trazer um pouco uma mensagem para nós aprofundar mais nas Escrituras Sagradas, onde ela é localizada, Lucas capítulo 7, versículo 11. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Talvez você já esteja ouvido alguém pregar. Uma coisa que nós temos que aprender é que o texto é pequeno. Se eu for logo entrar de forma precisa no texto, eu vou ficar com pouca bagagem. Antes de meia hora eu não vou ter mais nada para me expressar. É por isso que nós temos que ser detalhista no texto. Como assim, irmão? Quem era Lucas? A gente tem que fazer pergunta ao texto. Lucas, para quem não sabe, ele era o obreiro de Paulo. Lucas, ele era um que não andou com Jesus. Lucas, ele vai pegar o que Paulo vai falar para ele. Nós vemos que ele foi instruído por Paulo. E eu tenho que ser bastante detalhista para que o povo venha entender o que eu quero passar para o público, passar para os ouvintes. E o interessante é que nós vemos que Lucas, ele começa a andar com Paulo nas suas viagens missionárias. Ele não era só discípulo de Paulo, mas também era historiador. Ele escreveu o livro de Lucas e também o de Atos dos Apóstolos. Foi o Dr. Lucas que escreveu. E quando eu começo a narrar que eu vejo Paulo em algumas cartas dizendo trazei a Lucas, mandar Lucas, e eu trouxe 3 referências de quando Paulo cita Lucas. Se você estiver em sua casa, pegue uma caneta e um pedaço de papel e anote isso. Quando você for ministrar, você vai estar aprofundado no texto. Algumas coisas que nós temos que saber do texto. Quem escreveu, para quem foi escrito e por que foi escrito. Nós temos que... O texto nós temos que ler, nós temos que explicar e nós temos que aplicar. E Filemon, capítulo 1, versículo 24, Paulo diz assim, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Se nós formos para Colossenses, capítulo 4, versículo 14, Paulo vai dizer assim, saudai-vos a Lucas, o médico amado, e a Demas. E segundo Timóteo 4,11, Paulo dá outra referência, só Lucas está comigo. Nós vemos que Paulo já está no final do ministério, mas Lucas está com ele, o seu companheiro. Agora, nós ainda estamos na introdução, não entramos ainda na mensagem, nós já tem 3 minutos. É por isso que nós temos que ser detalhista no texto. Nós vemos que o texto, que ora nós acabamos de ler, você não vai ver Mateus falando dessa viúva, você não vai ver Marcos, você não vai ver João, você só vai ver só o Dr. Lucas, que cita o filho da viúva de Naim, a ressurreição. Você vai ver que só Lucas, ele faz menção do Zaqueu publicano. Por isso que Lucas, ele é detalhista, só ele traz a parábola do bom samaritano. Lucas, ele era o cooperador que andava com Paulo. Nós estamos na introdução, não entramos ainda na mensagem. E o interessante é que quando nós fala acerca desse episódio, agora você vai entrar na mensagem. Nós ainda estamos na introdução, no corpo da mensagem. Aí você vai para Lucas 7, aonde Jesus está em Cafarnaum, cura o escravo do centurião, manda uma palavra e em seguida agora ele chama os discípulos porque ele quer ir para Naim. Perceba, Naim não é uma cidade, é uma aldeia. Era
uma aldeia pequena, era tão pequena que não cabia um cemitério dentro. Tinha que sepultar fora da cidade. E eu tenho que encurtar esse vídeo, que era pra você. Não vai dar pra me enviar pra vocês, ficar muito grande. E mais na frente eu vou postar outro vídeo falando certamente algumas coisas que nós vamos aprender na aldeia de Naim. Mas enquanto isso, fica com essa introdução para o teu coração.